Glória a Deus. A gente precisa vir para a igreja com uma expectativa de ouvir a palavra e ser abençoado, pessoal. Uma das coisas que eu tenho pregado muito, mas muito ultimamente, que realmente isso atrapalha muito a vida de uma pessoa e atrapalha muito as suas bênçãos com Deus, é o pensamento de derrota. Às vezes a pessoa está buscando a Deus, mas ela não acredita que a história, no fundo, ela não acredita que a história dela vai mudar. Ela acha que o negócio não tem jeito, que o negócio está muito difícil, entendeu? Que o pastor fala, mas só eu que sei que eu passo. A minha vida não tem mais jeito não. E essas coisas tem que sair da tua cabeça. Você está entendendo? O primeiro passo de tudo é entender que Jesus Cristo, Ele não faz acepções de pessoas. Eu, você, ela, qualquer pessoa para Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus, Ele não faz acepção. Eu vou abençoar aquele ali eu não vou abençoar não, nada disso. Depende do jeito que você entende a palavra e da sua fé. Por isso que quando a pessoa vem para a igreja, a gente pede, gente, se você tiver celular, isso aí qualquer igreja que pregue mesmo o evangelho, eles pedem isso. Abaixa o volume do celular, se você puder desligar, desliga. Porque você está na presença de Deus. Se você não aprender com Jesus, você não vence suas batalhas. Eu, quando vou lá para o Pastor Mota, sabe o que eu faço? Eu abaixo todinho o volume do meu celular. Quando eu vou entrar lá, eu já aviso minha mãe, já aviso os pessoal mais chegado, olha, eu estou indo para a igreja. Quando eu sair do culto, eu te ligo. Eu te mando uma mensagem, estou te avisando, que se a senhora ficar me ligando, eu não vou poder atender, porque eu estou no meio do culto, eu já aviso. Porque eu não paro ali a minha reunião ali para ir atender o A, o B, não, agora não, gente, eu estou ouvindo Jesus. Até a minha família precisa que eu preste atenção no que Jesus está falando. Que a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você não quer salvar a sua família? Para salvar a sua família, você precisa prestar atenção direitinho no que Deus está falando. O carcereiro, ele conseguiu levar Jesus para dentro da casa dele. A Lídia conseguiu salvar a família dela. A mulher cananeia conseguiu salvar a filha dela, que estava miseravelmente endemoniada. Mas por que essas pessoas conseguiram? Porque elas deram atenção que Jesus está falando. A igreja, outro dia eu estava pregando sobre isso. Às vezes tem a hora do louvor, a pessoa está orando. Não é o certo isso. Cada hora tem um tempo debaixo do sol. Tem até a hora do louvor que Jesus vem receber o seu louvor com um perfume suave. Tem a hora que o pastor vai pregar, que é a hora de orar. Você deve orar junto com ele. Também tem pessoas que não é muito abençoado na igreja, que eu já vi isso acontecer. Às vezes o pastor está pregando, a pessoa está com o olho aberto, olhando para a parede, irmão. Desculpa, o pastor está orando, e a pessoa está pregando, tem que estar com o olho aberto. Não. Na hora da pregação, você tem que estar com o olho aberto, tem que estar bem acordado. Então vai ter hora que o pastor está orando e a pessoa está assim, olhando para a parede, está olhando para o irmão, e o pastor lá está pregando, está orando. Irmão, na hora da oração, você tem que fechar os olhos e orar junto com o pastor. A palavra de Deus diz o seguinte, quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Então você entra em oração junto com o pastor, com a pastora, você está sendo abençoado naquilo ali. É igual essa oração que a gente está fazendo às meia-noite, não tem? Essas orações. Tem um montão de gente, testemunho, que chega para mim, que eu ainda não botei ali, que eu não tenho tempo. Hoje mesmo já chegou um. Não sei se vocês viram a Maísa, que está lá no grupo. A Maísa, hoje ela até mandou uns áudios lá para mim, falou, oi pastora, tá. A Maísa, ela estava, a Laurinha, que a gente estava orando pelaquela menina que teve o casal de gêmeos, casal não, eles são meninos, os gêmeos,
que estava lá no hospital, lembra? Que eu estava sempre orando por essa menina, é filha da Maísa. É filha da Maísa. Ela saiu de casa, do hospital, mas as crianças não saíram, ficaram lá na, como é que é? Aquele negócio de tubadura. Aí a menina saiu do hospital, voltou para o hospital, que deu um probleminha nos pontos. Oramos, graças a Deus a menina saiu do hospital, mas as crianças, tadinho, estavam presas lá no hospital. Aí liberaram as crianças, daqui a pouco botaram as crianças para lá de novo, dizendo que as crianças estavam com não sei o que no pulmão. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, isso vai acabar. Isso tem que acabar. Jesus já deu saúde a essas crianças, oramos, aquelas coisas todas. E aí hoje a Maísa já mandou uma mensagem para mim, que não está lá no grupo, foi fora do grupo, agora é de noite. Avisando que as crianças, graças a Deus, saíram de lá. Você está entendendo? As crianças estão gordinhas, pegou peso. Então tem muitos testemunhos naquele grupo de oração. Mas qual é o segredo? O segredo não é que eu sou uma pastora tão usada por Deus, nada disso. O segredo é você concordar comigo. Quando eu estou orando, quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa, isso é feito pelo Pai que está no céu. Entendeu? Se você soubesse a luta grande que é uma pessoa ouvir a palavra, é muita luta. O inimigo não quer que você venha na igreja, não quer que você ouça a palavra. Você está entendendo? Ele vai lutar para tentar impedir você de ouvir a palavra. E você tem que lutar para ouvir. A palavra de Deus diz o seguinte: esforça-te, né? E tenha bom ânimo. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, no comecinho que eu ia para a igreja, era uma luta muito grande para me ouvir a palavra, gente. Eu estava pregando mais ou menos isso aqui de manhã. A minha conversão foi uma luta. É porque eu realmente estava disposta a sair daquela vida. Eu não estava aguentando mais sofrer. Era muita luta que eu passava longe de Jesus. Eu falei, não, eu tenho que mudar de vida. Então eu fui para a igreja. Não pensa você que não era fácil. Você está entendendo? Era eu chegar na igreja. Até meu pastor prestou atenção nisso. Quando eu sentava na igreja, na cadeira, assim, para ouvir a palavra, era uma muvuca perto de mim, irmão. Que a gente sabe que a gente, vamos supor assim, a gente sabe que criancinha é inocente, né? Mas você não entende que o diabo ele usa um montão de coisa. Era criança, era pessoa que vinha perto de mim, era pessoa que queria ficar conversando comigo na hora do culto, pessoa me chamava lá fora, meu telefone, gente mandava recado para não sei quem estava morrendo, estava passando mal, gente, tudo para mim não ouvir a palavra. E tudo na hora do culto. Passava o culto, acabava a tempestade, ficava todo mundo bem, todo mundo já estava curado, todo mundo estava bem, era só para mim não ouvir a tempestade. Você está entendendo? Ei, irmão, eu sei que eu já falei. Eu indo para o culto, morrendo, eu outro vai matar. E meu Deus do céu, era um desespero. Tinha hora que eu não tinha nem cabeça para chegar no culto direito. Mas eu ia me arrastando, mas eu ia. E depois que acabava o culto, todo mundo bem, brincando, rindo, falava lá, tá vendo? Era só para me perder a palavra. O inimigo não quer que você vença de jeito nenhum. E você tem que ser aquela pessoa, sabe, decidida, eu vou vencer sim. Em nome de Jesus. Se Jesus te chamou, irmão, você só vai perder se você quiser. Entendeu? E as coisas, conforme você vai orando, as coisas vai melhorando. Tem gente que pensa que o evangelho é derrota. Ah, mas agora que eu vim para a igreja vai dar tudo errado. Mas quem falou isso para você? O evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Você tem que entender o que Deus está falando com você. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, lá no livro de Atos, acho que é Atos 16. Ó, isso aqui que está sendo pregado, é essa palavra que você não pode perder ela. Hoje de manhã, não tem aquela irmãzinha Juliana? A Juliana, ela veio de manhã, porque tem dia que ela está vindo agora de manhã, porque agora ela está trabalhando, né? Ela veio de manhã, e eu estou vendo, eu estou daqui, eu estou observando ela estava sentada ali. Aí, eu acho que ela veio do trabalho, que ela estava meio cansada, ela botou um copinho com água do lado dela. De vez em quando eu via que ela pegava água assim, fazia assim. Porque ela estava dá um sono terrível.
Mas não é que você está cansado. Depois da palavra, acaba o sono. Já está cheio de disposição. É só para você não ouvir. E ela já percebeu isso. Ela falou, pastor, nada vai me impedir mais de ouvir a palavra, não. Não tem mais essa, não. Eu vou dar meu jeito, vou despertar. E eu estou vendo ela ali lavando o rosto. Daqui a pouco ela começou a querer ficar com o olhinho pequenininho. Ela pegou a Bíblia, mas ela pegou a Bíblia numa atitude que eu falei, caraca, ela vai sair correndo com a Bíblia. Do jeito que ela fez, sabe? Ela pegou a Bíblia com uma atitude, botou a Bíblia onde estava o Guigui ali, ó. Apoiou ali e ficou em pé. Tipo assim, eu vou ouvir, eu não vou dormir. Que eu estava dando sono. Aí ela apoiou ali e ficou ali, lendo, acompanhando, né? Aí foi, participou da campanha. Quando ela chegou em casa, ela, pastora, fala para mim, eu acho bonito quando a pessoa faz isso. Passa aí para mim qual foi o livro que a senhora pregou de manhã, porque eu quero meditar nessa palavra. Irmão, não tem mais como o diabo segurar uma pessoa que está assim. Porque agora ela cansou, agora ela decidiu. Eu vou buscar, eu vou ouvir. Quando você decide, ninguém te segura mais, o diabo não consegue mais te segurar. Você está entendendo? Mas enquanto a pessoa não consegue ouvir, tadinha, ela não está muito legal. Porque não vem a fé. A fé vem por onde? Quando você ouve. Você entendeu? E aí eu já percebi que ela já percebeu isso. Não é só ela, não, vocês também. Já está aqui já há um tempo, mas estou falando assim, que ela ela é uma nova convertida. Para quem já está aqui, você já sabe o que o diabo faz. Mas para uma nova convertida, até que ela está entendendo rápido as estratégias do diabo. É tudo para você não ouvir. Você tem que ser esforçada. Entendeu? Se der sono, vai lá. Eu fazia isso que ela fez ali, eu fazia. Eu ia lá, lavava o rosto. Começava a me dar sono. Era uma luta para me ouvir. O pessoal queria conversar comigo, eu pegava a Bíblia. Natasha deve lembrar disso. Eu ficava assim, ó, perto do pastor, perto do altar, assim, com a Bíblia, olhando para a cara do pastor. Eu falei assim, não, eu vou ouvir. Nada vai me... Era uma luta para me ouvir. Mas hoje, eu sei por que era tanta batalha para me ouvir. Porque olha quem eu sou hoje. Pastor, a senhora é uma pessoa muito importante? Não, eu sou uma pessoa normal, igual você, mas eu sou uma pregadora do Evangelho. E Jesus já me usou para libertar, curar muita gente. Você está entendendo? Muita, porque vocês estão vendo vocês aqui, mas não é só aqui que Jesus me usa, não, gente. Jesus me usa aqui, Jesus me usa fora daqui, me usa por pessoas distantes. Entra lá no Face e vê quantas pessoas curadas, de vários lugares aí, lá do norte, mas não sei da onde, vê lá. A Sandra, não tem a Sandra? A Sandra é uma moça que ela mora aqui no final dessa rua aqui. Aquela irmãzinha, ela ainda não vem aqui na igreja, ela só veio uma vez. Ela frequenta outra igreja. Mas se você soubesse o histórico de testemunho que aquela mulher tem aqui na igreja, não é, Natasha? Caraca, ela tem muito testemunho aqui, gente. Eu tenho um testemunho aí que foi o filho dela que caiu. Não tem um da vista, que bateu com a pedra na vista, que teve um coágulo, né? Que os médicos falaram, o coágulo sumiu, é filho dela. Tem um neto dela também, que ela passou aqui para pegar um óleo ungido, que eles iam abrir a barriguinha do garoto, do tamanhozinho do Ravi, mais ou menos. E abrir a barriguinha do garoto. Ela mostrou o raio-x, tinha um troço lá no estômago do menino, que tinha que fazer uma cirurgia. O menino estava no hospital, com aquele negócio de risco cirúrgico, tudo para abrir o menino. Ela veio aqui, a gente pegou o óleo ungido, a gente chorou, clamando a Deus, ela levou o óleo ungido, passou na barriguinha do menino. Quando foi um dia, aí eu não soube mais notícia, quando foi um dia, estava indo eu e Natasha, tu lembra que você foi comigo no monte? Foi você, um de vocês, que ela me agarrou ali no meio da rua chorando, não lembra não? O garotinho estava com a vassoura e tudo. Tinha alguém comigo, não sei quem era que estava comigo naquele dia, tinha. Que ela me abraçou chorando, pastora, pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi, minha filha? Que tanto você está chorando? Olha aí, ó, olha aí. O garotinho, tamanho do Ravi, brincando com a vassoura, quase que não tacou a vassoura. Aí ela, não tem aquele dia que eu peguei o óleo? Eu falei, tem. Eu passei na barriguinha do meu neto. Ela não conseguia nem contar, que ela contava e chorava, contava e chorava. Pastora, o médico foi lá, teve que bater, fazer parece que um último exame que eles falam lá, para ver, né, onde está localizado, onde vai abrir, onde não vai abrir, cadê o negócio?
que o menino estava curado. Não precisou abrir o menino. Recentemente, agora, um dia desse aí, ela veio aqui também chorando. Isso do menininho já tem muitos anos. Sei lá, tem mais de 7 anos, eu acho, né? Agora, um dia desse ela veio aqui também chorando de novo. Pastora, eu tenho que fazer uma cirurgia no estômago. E essa cirurgia, ela é muito sensível. Aí ela começou a chorar. Ela, tá todo mundo dizendo que eu vou e não vou voltar mais, porque é muito perigoso, porque é arriscado. Pelo amor de Deus, pastor, na hora, eu vou amanhã. Aí eu fui, fiz uma oração com ela ali, aquela coisa toda. E ela sumiu. Falei, meu Deus, será que houve lá na cirurgia? A mulher foi e não voltou mais. Aí quando foi um dia, não sei se você estava aí também, dia que estava lá na igreja, a Natasha disse que ela chegou aqui falando, agradecendo as orações, que não precisou nem operar, o troço sumiu. Você está entendendo? Gente, é um histórico muito grande de cura, não é só, aqui não, aqui é só vai vasculhar lá, e fora outros que eu nem encontro. O meu contato também que chegou em tempo todo, a gente vai juntar a palavra. Entendeu? Fora outros que eu nem me lembro. Às vezes a pessoa, pastor, você lembra que o senhor orou por mim? Eu fiquei curado. Nem lembro, mas tanto tempo, tantas vezes que eu já orei. Entendeu? Então lá no livro de. Vamos lá. Ai, foi aonde eu não faço? Foi Atos 16. É, isso mesmo, Atos 16. Sobre a família, vamos lá. Às vezes você está preocupado com a sua família, pastor, eu não sei mais o que eu faço com a minha família. Às vezes eu tenho até medo do Bernardino morrer, Bernadette morrer, não é isso? Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Lá no Atos 16, versículo 32. Não, 31. Olha o que Jesus está falando aí, ó. Acharam aí? Sim ou não, pessoal? Ele está falando assim, ó. E eles disseram, não é isso? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, não é isso? Crê no Senhor. O que é crer em Jesus, pessoal? Vamos dar uma paradinha para a gente entender. Jesus Cristo, Ele é o verbo. Jesus é a palavra de Deus. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando você crê na palavra, no que está sendo ensinado na palavra, você está crendo em Jesus. E quando você crê em Jesus, olha o que acontece. Ele está dizendo, cadê? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, não é isso? E serás salvo. Se você crê em Jesus, o primeiro passo é que você vai ser salvo. E serás salvo tu e a tua casa. Quando eu creio em Jesus, não é só eu que vou ser salvo, é eu e toda a minha família. Estão entendendo, pessoal? E isso aqui, por que você tem que guardar isso no teu coração? Que isso aqui isso aqui é a chave, né? Isso aqui é o que Deus está te dando para você salvar a sua família. Se você, hoje de manhã eu estava explicando sobre isso. Estava pregando uma palavra lá no livro de Tiago. Vamos lá, entendeu aqui? Crer no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que crer na palavra, eu tenho que ouvir a palavra. E serás salvo tu e a tua casa. E se você crê em Jesus, você vai orando pelo teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe, teu tio, sei lá, quem mais que você quer salvar, e você vai conseguir salvar aquela pessoa. Irmão, você não sabe como é que era a minha família quando eu vim para a presença de Deus. Não era só eu que bebia, fumava, usava droga, não era só eu, não. Era eu, meu marido e uma penca de parente meu. E todos eles foram libertos. Todos eles foram libertos, pessoal. E liberta assim de mais
Mais coisa, mais pesada do que eu, se quer saber. Entendeu? Por causa de você, toda a sua família vai ser salva. É uma promessa que Deus fez. Mas você tem que dar atenção ao que é ensinado na igreja. Quer ver? Deixa lá para onde a gente ia. Vamos aqui mesmo no Atos, já que a gente está aqui pertinho. Ó. Lá no Atos. Estava 16, né? Atos 14. Lá no livro de Atos 14. Lá no livro de Atos 14. É 16, 14. Gente, aí no 16 mesmo. Lá no Atos 16, versículo 14, olha o que está escrito aí. Ó. Acharam aí? Atos 16, 14. Ele está dizendo assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia. Tinha uma mulher na igreja que o nome dela era Lídia. Vendedora de púrpura, né? Vendedora de púrpura. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Agora melhorou, né? Tá bom, vou dar a paz do Senhor pro pessoal aqui. Agora ela está elogiando minha roupa, porque de manhã ela estava reclamando da minha roupa, minha mãe. Ela, pô, mas de novo, você com a mesma roupa? Ela, que já foi três lives que eu fiz com a mesma roupa. Ela, pô, de novo com a mesma roupa. Aí agora ela está falando que essa aqui está bonita. Melhorou, né? Ô, glória. Então, eu estou mandando um abraço aí para os aquarianos. Então, aquariano não é signo não, tá, gente? Senão põe só para os aquarianos, canceranos, nada disso. A gente aqui não tem esse negócio de signo. Aquariana, porque ela chama aqui, que ela diz que aqui é o aquáriozinho de Jesus. Tem a sereia, tem a sabita, os nomes aí que ela botou aí pro pessoal. Então, ai, Jesus. Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Cadê? E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o que ela fazia, pessoal? Ela servia a Deus. Ela servia a Deus. Ela tem essa mulher, ela até ia para a igreja e ela ouvia, mas ela não prestava atenção. Tem isso, às vezes você vai para a igreja e você não consegue prestar atenção, ou o inimigo não deixa você prestar atenção de jeito nenhum. Entendeu? Ele luta para você não prestar atenção. Você tem que ser uma pessoa, você tem que ficar atento igual a Juliana, entendeu? Você tem que entender o que é uma distração para você não prestar atenção na palavra. Uma vez eu fui para o Monte das Oliveiras e eu fui com meu marido, fui com meus filhos. Aí eu sentei lá. Aí quando eu sentei lá, que eu falei assim, gente, vamos agora, a gente vai orar, vamos prestar atenção na palavra. Aí eu estava falando, vocês têm que ter cuidado com a distração, porque o inimigo ele é tão sujo, pode surgir até, de repente ele faz surgir até um cachorro, sei lá, alguma coisa aqui em cima do monte, do nada, para vocês não prestar atenção na palavra. Quando eu acabei de falar isso, o que aconteceu, Natasha? Vai ser um cachorro. E não estava lá. Sério, eu tô falando de ela tá falando, ela tá confirmando. O cachorro assim olhando para a cara deles assim, ó. Eu falei, tá vendo? Isso aí é uma coisa para distrair você. Você tem que entender isso. Distrair você para você não ouvir a palavra. Aquela moça claro que Jesus quer salvar todos. Aquela moça que o João trouxe aí, não foi, João? O João tinha uma hora, tinha alguns dias aí que o João andou chegando no culto, quase no final do culto, porque ela marcava do João lá buscar ela, maior batalha, e nem o João conseguia trazer ela, nem o João estava conseguindo vir para o culto. Aí o João foi e falou assim, pastora, eu vou só orando,
E vou deixar se for da vontade de Deus, porque eu já percebi que aquilo ali era para mim não vir para o culto. Não foi o que você falou, João? Foi essa mesma moça? Foi? O João falou assim, poxa, eu acho, pastor, que eu vou deixar você só orando por ela, porque essa moça está me distraindo. Não aconteceu isso com você? O João ia lá para a casa dela, ela mandava, não, João, vem aqui me pegar aqui que eu quero ir para o culto. Quando acaba, não sei o que acontecia lá, o João ficava andando atrás dela, né, João? Eu sei que quando o João chegava aqui, já estava na hora do amém. Nem ela e nem ele. Vocês estão entendendo como é que é? Oi? Tá o quê? Então, o que acontece? O João tá falando assim, pastor, eu não vou mais lá, sabe por quê? Porque ela fala que quer vir para a igreja, nem ela vem, nem eu venho escutar a palavra. Você está entendendo? Nem ela vinha, nem ele. Então você tem que observar essas coisas. Tem pessoas que você quer dar a mão, você quer levantar a pessoa do chão, mas se a pessoa não quiser, ela ainda derruba você, sabia? Sabia disso? Se ela não quiser, ela ainda vai derrubar você. Então você tem que ser uma pessoa atenta. E você tem mais condições de ajudar a pessoa, às vezes orando, buscando pela pessoa e orando. Tá igual eu também tinha uma mulher, quando eu era obreira, era o nome da sua mãe, o nome dela, a Dona Terezinha, lembra da Dona Terezinha? A Dona Terezinha era uma senhora que ela tinha um probleminha no ouvido, problemaço, ela tinha uma doença séria no ouvido. E aí, o que aconteceu com a Dona Terezinha? Tal, isso foi um brinco, feitiçado, aquela pessoa que barra um montão de coisa de revelação. Aí eu falava para ela, eu falei assim, Dona Terezinha, vamos para a igreja comigo. Eu era obreira, eu levo a senhora, não é, Natália? Aí eu ia lá, insistia para ela ir para a igreja comigo. O que aconteceu? Tá bom, vou para a igreja. Aí eu passava lá, levava ela para a igreja, no começo. Pastor orava por ela, mas o que aconteceu? E eu era nova convertida, eu ia lá pegar ela, irmão, a mulher fazia mal coisa. Eu falava o horário certo que eu ia chegar lá, chegava lá, ela não estava arrumada, e que o chinelo dela não sabe onde estava, e ela queria que eu ajudasse ela a fazer mudança, e ela queria que eu ajudasse, e eu bobinha ainda nova convertida, o que eu fazia? Eu ia lá para a casa dela, eu ajudava ela a fazer mudança, eu ajudava ela num montão de coisas, mas eu percebi que o diabo estava usando ela. Porque tinha vez que eu não ia para o culto direito, chegava atrasado no culto, não escutava a palavra direito. Às vezes, em cima da hora do culto, ela dizia que estava precisando da minha ajuda para fazer não sei o que lá. E conforme o tempo, eu fui percebendo que eu estava sendo enganada, assim, não por ela. O espírito abusando ela para tentar me tirar do foco, porque ela não adiantava assim, o caso dela, não estou falando que todo mundo é assim não, né? Que é claro que a gente tem que, se tu vê que a pessoa tem interesse, a pessoa quer, você tem que ajudar mesmo uma pessoa a encaminhar ela para Jesus, mas no caso dela você via que ela não tinha muito interesse, acho que eu falava com ela, ela não dava bola. Tem gente que não adianta você tentar falar, a pessoa não está nem aí, entendeu? Aí o que acontecia? Aquela mulher, eu estava lutando para trazer ela para a presença de Deus, e o diabo estava lutando para usar ela para me tirar da presença de Deus. Você está entendendo? Estava assim, eu lutando para trazer ela e o diabo lutando para usar ela para me tirar da presença de Deus. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não vai dar não. Aí eu fui deixando quieto, eu falei, irmão, eu tinha dia que eu falava, não vou embora direto para a igreja, eu vou lá para a Dona Terezinha, eu vou me atrasar, eu não vou chegar na hora do culto. E eu já entrei cada furada com ela, misericórdia. Uma vez ela me chamou lá na casa dela, tarde da noite. Eu estou passando mal, eu quero uma oração. Lá foi eu sozinha. Era tarde, eu não tinha carro não, fui andando a pé. Chegou lá, irmão, fui fazer uma oração por ela. Não, mas não é só oração não, eu quero remédio, eu sem um centavo. Falei, Dona Terezinha, eu não tenho remédio, dinheiro para comprar remédio. Não, a gente vai ali que eu vou ver se eu arrumo dinheiro para comprar remédio. Irmão, eu saí com aquela senhorinha tarde da noite.
um frio danado. Só tinha nós duas no meio da rua. Aí passando em frente a uma barraquinha, tinha umas irmãs que, até hoje eu acho que essas irmãs estão lá na igreja, do pastor Mota. Elas estavam fazendo lanche. Aí quando Dona Terezinha viu elas, oi irmã, eu quero dinheiro para comprar remédio, que eu estou passando mal, que não sei o quê. Aí a irmã foi, tá, Dona Terezinha, a gente tem um dinheiro aqui, aí deu um dinheiro para ela comprar um remédio. Vamos lá, ela tinha um lugar ali perto, uma padaria ali perto, ela não quis, ela quis uma barraca lá embaixo. Irmão, entrei lá dentro da barraca para comprar um remédio. Dona Terezinha começou a conversar com o pessoal lá, o pessoal tudo bebendo. A gente tarde da noite lá, eu cheio de frio esperando a Dona Terezinha. Falei, cara, se eu deixar a mulher aqui sozinha no meio da rua, eu vou estar errado, mas também olha que sufoco que eu passei com aquela mulher. Aí depois, conversa vai, conversa vem, a Dona Terezinha, vou embora, ainda tem que ir para casa ainda. Ela morava longe, tinha que deixar ela em casa e voltar. Aí vai eu cheio de frio, tarde da noite, só tinha nós duas na rua. Deixei ele em casa e vim embora sozinha. Gente, um sufoco que eu passei. E aí eu percebi que aquilo ali era para me distrair, entendeu? Que eu ficava tão preocupada de salvar ela, que ficou igual estava quase igual aquela historinha do porco e do cavalo. Já viu aquela historinha do porco e do cavalo que eu contei? Aqui ficou quase assim. Mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos, eu entendi. Você está entendendo? Você, presta bem atenção, não é difícil você entender, você tem que amar todos. Fazer o máximo para que Deus te use sim para você ajudar o outro, mas não deixa ninguém te tirar da presença de Deus, ninguém. Nem nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Jesus, para você, ele tem que ser acima de tudo, pessoal. Glória a Deus. Quando você põe Deus acima de tudo na sua vida, você pode ter certeza que você vai longe. Amém? Porque ele disse assim, os que me honram, eu honrarei. Então, esse livro aqui, Atos 16, lá no versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, o que ela fazia? Ela servia a Deus. E ela ouvia, ela ia na igreja, ela ouvia tudo direitinho. Mas o que Deus teve que fazer com ela? O Senhor lhe abriu o coração. Deus abriu o entendimento do coração dela. Porque o coração dessa mulher, ela era assim meio fechada, ela ouvia, mas não entendia direito. Isso às vezes acontece, a pessoa ouve, não entende direito ou entende errado. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, ó. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Quem era o Paulo? Paulo era um instrumento que Deus estava usando ele naquela época. Pastor, e hoje? Hoje Deus está me usando para falar com você. Usa o meu pastor para falar comigo. Deus, ele quer que a gente esteja atento ao que ele está falando. Mas por quê? Porque essa palavra que você está ouvindo, que você está crendo, que vai salvar você e a sua família. Que vai fazer você prosperar, que vai fazer você dar a volta por cima. Hoje de manhã, eu estava explicando como a gente vem para a igreja para aprender com Jesus. Não é que você já, eu vim para a igreja, tudo quanto é problema meu vai ser resolvido. Não, a gente tem que vir para a igreja, tem que ouvir, tem que crer e colocar em prática. Glória a Deus. Você aprendendo com Jesus e colocando em prática, a sua vida vai mudando, vai melhorando, mas você tem que ser uma pessoa que ouve e coloca em prática. Você não pode só ouvir. Se você só ouvir e não praticar, você fica um religioso, uma religiosa, não acontece nada. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Depois que Deus abriu o coração dela, olha o que aconteceu.
depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eu queria que você entendesse o seguinte: a família dela só foi salva depois que Deus abriu o coração, ela entendeu a palavra. Quando ela entendeu a palavra, a família dela foi salva. Não é só família. Quando você entende a palavra, você entende, coloca em prática, o que tiver de errado na sua vida, Deus vai consertando. Mas começa dentro de você. A palavra também, ela funciona assim, a palavra de Deus, ela também funciona para nos corrigir. Eu estava explicando quando eu vim para a igreja, no começo que eu vim para a igreja, eu não vim para a igreja e saía da igreja toda feliz, não, estamos não saia feliz da igreja, eu saía chateada da igreja. É sério, tinha hora que eu saía com ódio da igreja, tinha hora que eu tinha raiva do pastor. Mas por quê? Porque aqueles meus pecados de estimação, sabe, que eu não queria largar de jeito nenhum, o pastor pregava certinho sobre aquilo que eu estava fazendo de errado. E o evangelho, ele é assim: Jesus não quer saber o que você fez daqui para trás, não. Ele não quer saber do teu pecado. Ele está disposto a perdoar os seus pecados. Como está escrito lá: se você for fiel em confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade, certo? Jesus não quer saber o que você já cometeu na vida, mas quando você vem para a igreja, você agora está vindo para a igreja para aprender como ser uma nova criatura. Deus, ele não vai te rejeitar por causa dos pecados que você já cometeu. Ele pode te perdoar, mas só que você tem que a primeira coisa que acontece com você quando a palavra entra em você é que você começa a entender os seus próprios erros que você não entendia antes. E você começa a ver aquela cobrança: poxa, eu preciso mudar, eu não posso mais continuar do mesmo jeito. Aquilo que você sente que está errado, que Deus não aprova em você, que está ao contrário da palavra, você tem que começar a pedir força a Deus para ir acertando isso. Que conforme você vai se acertando com Deus, Deus vai acertando a sua vida. Você está entendendo? A primeira mudança que acontece é em nós. Muitas das vezes a gente quer a mudança logo na nossa vida, quer que muda tudo da noite para o dia, mas você vai mudar da noite para o dia. Tudo que você aprendeu de errado até hoje, você vai largar tudo da noite para o dia. Ah, pastor, e aí, como é que faz? Não, Deus vai te ensinando e você vai procurando se consertar com Deus. O Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que veio no coração do Zaqueu é que ele entendeu que ele vivia errado. Que o que ele fazia não estava legal diante de Deus. Qual foi o próximo passo? Zaqueu, ele se arrependeu, ele decidiu mudar. Não, se eu tenho roubado aí o povo, eu vou parar de roubar. Quando você vem para a presença de Deus, e você ouve a palavra de Deus, você começa a lutar contra aquilo que está te atrapalhando. É uma pedra que está no teu sapato, é uma coisa que tu está vendo que não está legal. Você tem que lutar contra aquilo ali. Não que você, o pastor, pode chegar e se mandar na tua vida: ó, para com isso. Eu falo: não. Não precisa o pastor fazer nada disso. A própria palavra que você está ouvindo, você já vai entendendo. Porque todo ser humano tem um raciocínio, gente. A gente sabe raciocinar o que é bom para a gente, o que não é bom. O que vai fazer bem. Quer ver um exemplo? Por que vocês não tomam veneno? Tá vendo? Como é que todo ser humano sabe? Todo ser humano sabe o que faz bem para você e o que não faz. Não toma veneno que sabe que vai fazer mal. Você está entendendo? Se sabe que vai fazer mal, então a gente tem um raciocínio. Só que o pecado, ele também é um tipo de veneno. Mata a sua alma. Ele vai te matando aos poucos ali. Entendeu? É quando a pessoa guarda no ódio. Ah, pastor, mas não tem como conviver. Conviver não tem como conviver, ok. Mas também não guarda ódio no seu coração.
Procura perdoar, entrega na mão de Deus. Você tem que ser limpo de coração. Isso vai fazer mal para você. Entendeu? É a mentira. Teve um casal na Bíblia que eles morreram porque mentiram com o homem de Deus. E eu vou te falar um negócio para você. Às vezes eu não gosto de pregar isso não, mas a gente tem que pregar para ensinar o povo. Aqui também tinha uma mulher aqui que ela morreu dentro de casa. Aquela mulher mentia pra caramba para mim. Ela morria, ela morreu dentro da casa. Foi porque ela acharam, ela estava quantos dias morta lá? Os 3 dias morta dentro de casa. Irmão, o pior pecado que tem é uma pessoa mentir para um homem de Deus numa mulher de Deus. Você mentir para uma pessoa normal já é um pecado terrível. Imagina para o Espírito Santo de Deus. Ela mentia que era uma coisa, porque se a pessoa, irmão, preste atenção, se você precisa de uma ajuda, se a gente tem uma condição de ajudar, a gente não vai negar uma ajuda, né? Claro que a gente nem sempre tem condições, né? A gente também não recebe um fundo lucrativo, a gente não tem uma ajuda, governo, fundo lucrativo, nada disso. A gente ajuda porque a gente se vira, se junta todo mundo, cada um dá um pouquinho e ajuda. Mas você não precisa mentir para isso. Então ela morava num lugarzinho ali, aí de vez em quando ela tinha umas enchentezinhas, ela chegava aqui, pastora, eu perdi tudo, eu preciso de ajuda, e que não sei o quê. Mas aí eu não estou falando assim que uma mão faz, a outra não deve falar, né? A gente não deve tocar trombeta que a gente ajuda, mas eu ajudei várias vezes ela, só que eu percebi que ela mentia. Uma vez ela chegou aqui, eu estou passando tão mal, pastor. Eu estou com tanta dor no estômago, estou com fome. Oi? Eu estou com fome, por isso que eu estou cheia de dor no estômago. De vez em quando ela me pediu um dinheirinho, é para me comprar uma coisa lá para ela comer, e eu às vezes eu dava um dinheirinho a ela. Depois eu descobri que aquela troço que ela falou que estava no estômago, não tinha nada a ver com dor de estômago, assim de fome. É porque ela fumava. Pastor, mas a senhora tem algo contra alguém que fumava? Não, eu tenho contra ela ter mentido para comprar o cigarro. Entendeu? Porque se ela fumava, ela podia vir ouvindo a palavra. Quando cheguei na igreja, eu também fumava. Mas eu nunca menti pro meu pastor, não pegar dinheiro do meu pastor para comprar cigarro. Deus que me perdoe, isso eu nunca fiz, não. Ou para comprar uma cachaça, ou para comprar. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava. Quando eu cheguei lá, eu fazia tudo isso. Mas meu pastor, eu nunca menti pro meu pastor para pegar nada. O meu pastor, não, gente. Eu já menti pro meu pai, eu já menti para minha mãe, eu menti para um montão de gente, menos pro pastor. O pastor não fazia isso, é pegar dinheiro da igreja, que é uma coisa consagrada, isso eu não fazia, de jeito nenhum. Para comprar um cigarro que seja, eu não fazia isso. E o que ela fez? Eu não tenho nada contra a vida dela, que ela fumava. Ela podia vir na igreja, Jesus ia libertar ela, mas ela mentia. Pegava o dinheiro dizendo que era para comprar alho, comprava não sei o que, daqui a pouco estava lá na barraca fumando. Aí uma vez ela chegou aqui, pastor, cheio de dor na barriga. Eu falei assim, essa dor na barriga aí não é fome. A senhora quer comida? Eu vou lá em cima, vou arrumar uma comidinha para a senhora sabe que eu arrumo. Hoje eu tenho uma comidinha lá pronta. Mas só que isso aí, sabe o que é isso aí? Ela falou, o que é? Eu falei, esse é cigarro. Ela não sabia que eu sabia que ela fumava. Ai, meu Deus. Ai, pastor. Tipo assim, meu Deus, como é que ela soube? Entendeu? Ai, pastor, é porque eu estou lutando para largar. Eu falei, irmão, mas a senhora está lutando para largar em casa? A senhora nunca vai largar, a senhora tem que ir para a igreja e ouvir a palavra. Eu vou orar, tal. Aí ela vinha aqui, pastor, eu queria dinheiro para comprar, eu queria roupa, porque eu perdi tudo na enchente, eu queria uns alimentos. E o que ela fez? Ela trouxe um rapaz aqui, que ela falou que aquele rapaz era sobrinho, primo dela, um troçozinho, que estava sumido. Eu sempre ajudei ele desde pequenininho, tadinho, ele é tão necessitado, e que não sei o que, ele não tinha quem cuidasse dele. E ela veio falar para mim que ela era parente dela, que ela cuidava dele. Não era.
Ele era um relacionamento dela. Irmão, ela não precisava ter mentido para mim. Ela podia ter ficado. Eu acho que ela estava pensando assim, pô, se eu falar que é um relacionamento, talvez a pastora não vai querer me ajudar. Entendeu? E ela mentiu. Aí eu olhei para a cara dela assim e falei, Jesus, ajuda essa mulher está fazendo um troço terrível. Era melhor ela ficar quieta uma dela, que eu não perguntei nada quem era o cara. Era melhor ela ficar quieta. Você tá entendendo? Falei, caraca, ajuda essa mulher que essa mulher tá fazendo. Aí ela veio aqui no escuta, eu preguei algumas vezes. Eu, gente, cuidado com mentir com o homem de Deus, uma mulher de Deus, ser sério. Aí ela continuou falando com o cara. Eu já sabia, já que não era. O cara era o relacionamento dela. Ela continuou falando que era parente dela. Eu e ele não tem nada disso. Não fica lá para me cuidar dele, que não sei o quê. Irmão, eu preguei várias vezes aqui na igreja, contra mentira, aquela coisa toda. Deus ia dar uma chance a ela, mesmo que ela tivesse. Deus não leva em conta a época da ignorância. Ela mentiu porque ela não sabia que era tão sério mentir com o ungido de Deus. Só que de vez ela se arrepender, sabe o que ela fez? Ela continuou mentindo, até que um dia ela veio aqui, ela mentiu para mim num dia. Que foi aquela última vez, lembra, João? Que ela até falou para você ali fora. Ai, Deus que me perdoe, menti para a pastora. Oi? Ela veio, ele mentiu para mim de novo, depois ela ficou sumida. Falei, cadê essa mulher? Depois, quando a gente soube, ela foi achar o corpo dela, ela estava fedendo dentro de casa. A última vez que ela esteve aqui foi aquela vez que ela lavou a senhora. Foi. Caraca, ela morreu feio. Morreu feio. Ela até fedendo dentro de casa. Irmão, pelo amor de Deus, por que ela não ficou na dela? Você está entendendo? Era melhor não falar nada. Se você não pode falar, não fala. Aí eu não perguntei nada, que esse cara era namorado dessa, não era. Para que ela mentiu para uma pessoa de Deus? Foi o diabo que fez ela fazer isso para ela se dar mal, sabia? Olha que lá no livro diabo. Eu estou falando, aí tem uma outra também, presta minha atenção, que ela veio para cá, eu batizei ela, a mulher, batizei o filho dela, estava indo tudo bem. Pois a mulher começou com um negócio de mentira pro meu lado. Aí ela mente daqui, mente dali. Eu falei, meu Deus do céu, coitadinha dessa mulher, essa mulher está pegando mau caminho, meu Deus. Aí ela foi, o que aconteceu? No meio do caminho, porque eu conheci ela com o marido dela, os filhos dela, ela separou do marido. Ela já veio para a presença de Deus com o marido dela. Você está entendendo? Se ela conhecesse Jesus separado, o marido, pastor, eu não conhecia a palavra, fiz lá minhas doideiras lá no mundo, tudo bem. Mas quando eu conheci ela, que ela veio para a igreja, eu fui lá, visitei ela, orei por ela, pelo marido dela. Aí o que ela fez? Ela separou do marido e foi morar com o cara. Passou um tempo atrás, ela foi morar com o cara. Irmão, o cara, já no comecinho já deu umas pancadas nela. Ela veio aqui na igreja, pastora, porque eu fui morar na casa de um moço lá, que ele me abrigou lá, porque eu não tinha para onde ir. Porque meu marido não queria mais lá na casa dele, e eu sentei para um dia, a mulher onde eu morava lá de aluguel me botou para fora de casa, eu fui para a casa dele. Mas sei lá, ele estressou lá, que ele usa uns trocinhos lá, de vez em quando ele fica meio doido, ele me deu uns tapas. Aí eu falei para ela, irmã, presta atenção. Falei para ela ali, perto daquela lixeira ali. Eu nem conheço esse rapaz, nunca vi. Mas mulher de Deus e homem de Deus tem uma unção. E eu vou te dar um conselho, sai fora desse relacionamento, isso não é para você não. Enquanto você estiver morando com esse homem, ele vai fazer coisa pior com você. Você está até correndo risco de vida. Ou se você sair e falar, não, mas eu também não tenho nada a ver com ele não. Eu só moro lá, ele não tem nada a ver comigo, ele só deixou ficar lá, ele não é nada meu não. Eu olhei para a cara dela, claro que não existe você mentir para o homem ou mulher de Deus, porque antes de você ir, o Espírito Santo já te mostra tudo, gente. Eu olhei para a cara dela e falei, tá, com certeza ela tem um relacionamento com esse cara. Mas você está julgando, não é julgando não,
irmão, a gente enxerga. Homem de Deus, não tem como você enganar uma pessoa de Deus. Passou, sabe o que aconteceu? Depois ela veio com o pé arrebentado, com o braço quebrado, com o olho roxo, com a cabeça roxa, o dente quebrado. Cada vez que ela vinha aqui era uma coisa quebrada. Sério? Até que um dia ela sumiu. Aí, falei com ela no telefone. Aí ela, pastor, sabe por que eu sumi? Eu falei, por quê? Porque eu já estou tanto tempo dentro de casa presa, sem poder sair, porque ele me bateu tanto pedaço de pau, que eu estou com o meu rosto todo arrebentado. Ela mostrou a foto lá, o rosto desse tamanho, todo estourado. Falei, irmã, mas eu te avisei desse relacionamento, que isso aí não tinha nada a ver com Deus. Bem que a senhora avisou, né, pastor? Eu avisei. Mas eu não tenho nada a ver com ele, não. Eu continuei mentindo. Mentindo, Jesus, tem misericórdia. Mas eu já sabia que ela estava mentindo desde o começo. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia dessa mulher e faz ela parar de mentir, porque isso é um pecado que ela está fazendo, mentir para uma pessoa de Deus. Aí quando foi um dia, eu fui lá no pastor Mota. Não sei se eu foi no pastor, não. Foi no pastor Mota, não sei se foi na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Eu entrei aqui, não tem na estrada de Iguaçu, para quem vai ali, ou irmão, para quem entra ali, para quem vai para o monte, uma pracinha ali, tem uma pracinha ali, né? Para quem vai para o Monte das Oliveiras. Eu entrei ali de carro. Aí quando eu aí não deu, ainda bem que a Eva nem chegou a ver direito. Eu entrei ali de carro, eles não me viram, porque eu estava dentro do carro. Entendeu? Aí eu passei de carro, estou vendo ela lá em pé e ele em pé. Ela, não sei se os dois, sei lá, estavam discutindo, ela ia saindo assim, ele agarrou ela pelos cabelos, tá? Agarrou ela aqui pelos cabelos e beijando ela, agarrando ela por ela disse que ela não tinha nada a ver com ela. Irmão, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu sabia que tinha, mas deixa quieto. Aí passou, ela não sabe que eu vi. Tu acredita que um dia desse ela veio falar? Eu falei, irmão, você ainda, ela ainda está nesse relacionamento ainda. Ela veio falar comigo um dia desse, ela, pastora, estou toda estourada de novo. Foi agora, semana passada. Caraca, dessa vez que ele cortou meus braços. Eu falei, irmã, Jesus não chamou você para isso não. Você está vivendo igual um pano de chão porque você quer. Você tem que tomar uma decisão. Eu te dei uns conselhos. Deus não chamou a senhora para isso. A senhora podia estar vivendo muito bem. Olha o que está acontecendo na sua vida. E depois que você começou com esse relacionamento, o filho dela foi para as drogas, foi para o tráfico. A menina dela se cortou todinha de gilete. Falou, olha o que o diabo está fazendo na sua família por causa desse relacionamento seu doido aí. Piorou tudo na tua vida. Então acredita que ela falou, não, pastor, mas eu não tenho nada com ele não. Ela continua mentindo. Só Jesus na causa. Aí, se tu vê como é que ela está irreconhecível. Do que eu conheci, ela está irreconhecível. Quem viu ela por aí, que sabe quem eu estou falando, você sabe como é que ela está. Está acabada. Está pele e osso, está horrível, mulher. E toda arrebentada, a família toda, se desviou todo mundo. O filho dela que eu batizei entrou para o tráfico. Ah, mas você tem que me ajudar. Foi preso, foi solto, quase morreu o filho dela. Falei, irmão, mas você tem que tomar uma posição com Deus, irmão. Eu não posso me consertar por você. Você que tem que se consertar. Primeiro que você está num relacionamento totalmente errado. Isso aí Deus não está aprovando o que você está fazendo. E segundo que você se afastou da igreja. Você quer o quê? Por mais que a gente ore, você precisa tomar uma decisão e voltar para Deus. É aquele espírito da mentira que agarrou no coração dela. É terrível você mentir para qualquer pessoa, principalmente para uma pessoa de Deus. Aí quer dizer, entrou esse espírito da mentira, está desse jeito. A outra mentia para mim, morreu dentro de casa. Você está entendendo? Para que fazer isso? Se ela não precisava ter mentido, se eu pudesse ajudar ela, eu ia ajudar mesmo. Sei lá, ela que tinha que ver se aquele relacionamento estava bom para ela ou não. Cada um tem que ver para si. Você está entendendo? Porque cada um tem uma cabeça. Eu tenho uma. Eu não quero casar.
Porque eu não quero, uma opção minha. Mas Deus me livre se meu marido fosse assim, irmão. Meu marido era sujeito a um homem. E mesmo assim, quando eu era lá do mundo, eu ainda pensava bem. Tinha hora que eu ficava, fico com ele, não fico com ele, entendeu? E olha que o meu marido era sujeito a um homem. Meu marido me sustentava meus filhos, bancava a casa, não deixava faltar nada para mim, pagava salãozinho para mim, meu marido cuidava de mim. Entendeu? Cada um tem o seu pensamento. E eu hoje em dia, tu acha que hoje em dia com as minhas filhas, eu tenho paz, eu vou querer um homem para me dar dor de cabeça? Dor de cabeça não, mas pelo amor de Deus, filho eu já tenho. Entendeu? Filho eu já tenho. Nem se, hoje em dia, a mente que eu tenho, a situação que eu estou, nem se fosse que, eu vou te bancar, vou te dar de tudo. Não aceitaria. Hoje que eu sou de Jesus, eu não aceitaria, porque no mundo eu já não aceitei. Eu já tive pessoas, antes de eu conhecer meu esposo, né? Eu conheci uma pessoa uma vez, que essa pessoa, ele tinha ele era diretor de um hospital. Olha, eu vou te dar tudo, eu vou te dar uma vida de princesa, você não vai precisar trabalhar, eu te dou carro, eu te dou tudo. Eu não quis, irmão. Mas por que você não quis? Porque eu não gostava dele? Eu podia ser uma pessoa do mundo, bebia, fumava, fazia um montão de coisa, mas negociar o meu caráter, isso aí não, porque eu não vou dormir com um homem que eu não gosto, beijar um homem que eu não gosto, suportar um homem que eu não gosto só porque ele está me ajudando. Não, imagina agora que eu sei que eu fui comprada por um alto preço. Eu sou uma pessoa, e não é eu, você também, muito valiosa para Deus, irmão. Nós somos a menina dos olhos de Deus, você sabe o que é isso? Então, eu acho assim, que ela não estava parada num bom relacionamento, essa senhora, essa que morreu lá. Mas isso aí é problema dela, não ia me meter na vida dela. Cada um tem o seu cada um. Você está entendendo? Jesus não mandou ele se meter na vida de ninguém, nem obrigar ninguém a nada. A gente prega o evangelho. Eu estou ressaltando aqui que ela não tinha necessidade de mentir. Ela entrou no pecado por causa disso. Você está entendendo? Aí lá no livro de Atos, vamos lá, Atos 5. Olha o que aconteceu aqui. Então você não pode deixar o diabo de enganar você de jeito nenhum. Seja uma pessoa sincera, você não pode falar a verdade, fica quieto então. Ninguém perguntou nada a você, você fica na sua, entendeu? Melhor do que mentir. Porque mentira, Deus me livre. Lá no Atos, capítulo 5, depois que eu ouvi isso aqui, Deus me livre. Teve uma pessoa uma vez que falou assim, eu não sei o que é. Eu lembrei. Ai, Jesus, pega ele para mim. Foi um negócio que eu não sei se tinha aqui na igreja, não sei. E eu tinha falado com o pastor Mota que tinha, não sei, negócio assim, eu não lembro o que foi. Aí a pessoa queria porque queria que eu desse para ela. Eu falei, não, porque eu já até falei com o pastor que tinha esse negócio, um negócio assim que eu falei. E a pessoa virou para mim e falou assim, fala para o pastor que não tem mais um negócio que ela pediu para me mentir. Eu falei, Deus me livre. Está amarrado o nome de Jesus, eu vou mentir para o pastor. Eu, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Eu olhei para a cara da pessoa assim e falei, meu Deus, isso é um menino. Mandando eu mentir para um profeta, um homem de Deus, irmão, isso é o meu filho, está amarrado. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Lá no Atos 5, versículo 1, acharam aí? Ele está dizendo assim, mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Naquela época, o pessoal, quando tinha assim, várias propriedades, às vezes eles vendiam a propriedade e eles iam lá e davam como oferta. Entregavam. Pedro, líder, né? Pedro era o líder da igreja, como se fosse um pastor. Eles entregavam lá para quê? Para o pessoal da igreja pegar aquela oferta e distribuir para as pessoas necessitadas. Sei lá, vamos supor assim, como se fosse assim, vendeu uma casa por tantos mil,
pegasse um tanto daquele ali, ó, toma isso aqui que eu estou dando como oferta para ajudar os pobres. Aí o Pedro ia lá, vamos supor se fosse hoje em dia, comprava lá 200 cestas básicas lá, ó, pega aí as famílias mais humildes aí da igreja aí que a gente vai ajudar. Era mais ou menos isso que eles faziam, entendeu? Só que não era obrigado, irmão. A oferta não é obrigado você dar oferta. Você dá se Deus tocar no seu coração. E o que eles fizeram? Ele se juntou com a mulher dele, os dois venderam a propriedade. Ó, e o que eles fizeram aqui? E eles reteve uma parte do preço. Gente, preste atenção. Eles venderam a propriedade e o Ananias, ele falou para a mulher dele, ó, vamos supor assim, a propriedade foi 50 mil, um exemplo. Vamos falar com Pedro, que foi só 25. Para que isso, irmão? Vocês não eram obrigados a dar a oferta? Eles davam se eles quisessem. E Pedro era um homem de Deus. Então o Ananias, ele chegou perto da mulher dele e entrou em concordância com ela de mentir para um homem de Deus. Não, vamos falar que a gente vendeu por menos e a gente guarda tanto. E ela, o que ela fez? Ela concordou com a mentira do marido. Aí olha o que aconteceu. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, ó Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Agora preste atenção. Quando o Ananias chegou lá, o Pedro, que era um homem de Deus, ele já sabia que ele tinha mentido. Quem contou para o Pedro que ele tinha mentido? Como é que o Pedro sabia disso? Porque, irmão, não tem como você esconder nada de um homem ou uma mulher de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele revela tudo, oculto e escondido. O Pedro, como era um homem de Deus, ele tem, nós, né, que somos pessoas de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo mostra claramente se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está sendo sincera, se a pessoa não é. Tudo isso Deus mostra. Então, Deus já tinha mostrado a Pedro que ele estava mentindo. Quando ele chegou lá, Pedro perguntou a ele, por que você mentiu para o Espírito Santo? Mas para quem Pedro mentiu, gente? Para quem o Ananias mentiu? Para Pedro. Sim ou não? Mas Pedro disse, por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo mora no pregador, mora no pastor, mora na pastora. Quando você mente com o nome de Deus, você está mentindo para o próprio Deus. Você está entendendo? Por que os discípulos, quando perseguiram Saulo, quando perseguiram os discípulos, Jesus apareceu para Saulo e falou, Saulo, por que tu me persegues? E se você persegue uma pessoa de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Se você mente com uma pessoa de Deus, você está mentindo para o próprio Deus. Isso é complicado. Essa moça aí que morreu, tadinha, ela pensava que estava mentindo para mim. Ela não estava mentindo para ela, estava mentindo para Deus, porque Jesus mora em mim. Essa outra também, coitada, ela pensa que mente para mim, mas não é para mim que ela está mentindo. O prejuízo todinho, infelizmente, não que eu queira que isso aconteça, porque eu oro para que seja diferente, mas o prejuízo todinho está sendo dela. Porque a vida dela virou de cabeça para baixo. Não se faz isso, entendeu? A gente tem que ter juízo, gente. Aí, o que acontece? Ele está falando aqui, ó. E ele reteve a parte do preço, sabendo também depois. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando não ficaria para ti, é o que eu falei para você, para ela
essa outra irmãzinha, por que ela tinha necessidade de mentir, gente? A vida é dela. Você está entendendo? Eu não ia tomar conta da vida dela, não ia me meter na vida dela, mas não tinha necessidade dela fazer isso. Parece que é um espírito para enrolar a vida da pessoa, entendeu? Eu não ia lá na casa dela, não ia tirar satisfação, não tem nada a ver com a vida dela. Pastor e pastora para te ensinar a verdade, não é para tomar conta da tua vida. Nem querer mandar na tua vida de jeito nenhum, entendeu? Pastor Mota nunca foi lá na minha casa tomar conta da minha vida. O que você está fazendo aí? Nunca. Pastor já cansou de me ver passar na rua fumando, ele nunca chegou lá e falou, não está fumando nunca. Ele sempre pregou o evangelho para mim. É um pregado do evangelho, você que decide se você quer que você quer fazer da vida. E Deus vai te mostrando a direção para onde você tem que ir pela palavra, você está entendendo? É um assunto seu com Deus. Então esse homem aqui também não tinha necessidade de mentir. Pedro falou, ô Ananias, a propriedade não era sua. Se você quisesse ficar com o dinheiro todo, você não era obrigado a dar o dinheiro na igreja. Para que o problema dele não foi o dinheiro, não. Que Pedro queria o dinheiro todo, não. O problema do Pedro ali, Pedro ficou triste com ele, foi que ele mentiu. Ele cometeu um pecado. Não era pelo dinheiro, não era pela herdade, não era por nada disso, era pela mentira que ele entendeu que o diabo tinha enganado esse homem, essa mulher que se distorce de mentira. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, ó. E disse então, guardando-a, não ficaria para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Aí ele disse, não mentiste para o homem, mas você mentiu para Deus. Mas como que ele mentiu para Deus? Porque ele mentiu para o homem de Deus. Você está entendendo? Ele mentiu para uma pessoa que era de Deus. É como se você quisesse enganar Deus. É complicado. Entendeu? Aí o que aconteceu? E Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu na hora e expirou. Ele morreu. Ele morreu. Caiu durinho assim no pé do Pedro, morreu. Igual essa mulher. Mentiu, pregava tanto, ela podia ter se arrependido, poxa, não vou mais fazer isso não. Não vou mentir mais para a pastora não, vou parar com isso, se a pastora tiver que me ajudar em alguma coisa, vai me ajudar falando a verdade, porque eu ajudava essa moça já há muito tempo, eu já sabia que ela tinha aquele relacionamento, para que ela mentiu, gente? Tá entendendo? Tinha necessidade dela mentir. Porque aquele negócio, aquilo ali é o problema dela com Deus. Ela tinha que se consertar com Deus. Não tem nada a ver com a vida dela. Está entendendo? Eu faço a minha parte. Eu não sou uma pessoa rica, aquela coisa não, gente. Mas se eu tiver um alimento aqui na igreja, se eu tiver uma comidinha lá pronta, a pessoa estiver com fome, eu sempre fui de ajudar a pessoa. Não ia deixar de ajudar ela, porque ela tinha alguém. O que eu ficava triste com ela era mentira, porque eu falava, gente, essa mulher está cometendo pecado. Você entendeu? Ele caiu ali durinho no pé de Pedro e morreu. Aí olha o que aconteceu. E Ananias ouvindo essas palavras, expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que estavam que lhes ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram e sepultaram. E passaram o espaço de quase 3 horas. Aí agora quem vem? A mulher dele, mas a mulher dele não sabia. Ela veio confirmar a mentira. Olha que mole que ela deu, né? Ela podia ter falado, Ananias, se você quiser mentir para Pedro, mente você. Eu não vou mentir, deixa eu fora dessa, ele é homem de Deus. Ela podia ter se salvado. Entendeu? Se ela saísse fora disso, ela podia ter se salvado. Ela mente, se você quiser, você mente você, eu não vou mentir. Mas não,
Então, sabe o que ela fez? Ela concordou com o marido dela. Aí, ó. E entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse a Pedro, e disse-lhe Pedro, diz-me, por quanto vendeste aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, quer dizer, ela confirmou a mentira do marido. Ela mentiu também para Pedro. Aí o que aconteceu? Então Pedro lhe disse, por que entre vós, você se consertou com o seu marido para mentir, ó. Por que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés do que sepultaram seu marido, e também te levarão a ti. E ela logo caiu aos seus pés e expirou. Ela morreu também. Morreu ela e o marido. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que eles morreram? Eles mentiram com um homem de Deus, né? Uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus. É terrível isso. Aí ele disse assim, ó, e houve um grande temor, e entrando os jovens, acharam morto e sepultaram junto com o marido, morreu os dois, dinheiro ficou para lá. O problema não era dinheiro, era por que eles mentiram. Está entendendo? Não faz isso. Estou falando eu, não, é qualquer pastor, qualquer pastora. A mentira você já não deve contar mentira para ninguém, porque ela é do diabo, está lá no livro de João. Né? Porque o diabo ele é o pai da mentira. Quando profere mentira, ele fala do que é próprio dele. Se você quer ser feliz com Jesus, você tem que tirar a coisa de mentira da sua vida. Piorou quando você faz isso com uma pessoa que é de Deus. Aí, minha filha, só Jesus lá na causa. Entendeu? Aí aquela senhora, ela veio aqui, ela ainda falou ali fora, ali pro João, ela veio, ela mentia aqui para mim, eu peguei, dei o dinheiro na mão dela, aí ela foi embora. Depois ela sumiu, quando eu fui saber, ela estava lá, 3 dias morta dentro de casa. Quem me contou foi a Luciene, não foi, Luciene? Ela estava morta dentro de casa, 3 dias lá, ninguém sabia. Aí foram atirar o corpo. Então, a gente tem que vigiar, pessoal. A gente quer ser feliz, mas tem que tirar o que está errado dentro do livro. Anda certo. Se os outros querem fazer errado, deixa eles fazer. Ela, se ela tivesse juízo, ela não tinha acompanhado o cabelo do marido dela. O marido dela não estava legal, não. O marido dela tinha um demônio no marido dela, que usou ele para derrubar ela, porque morreu os dois. Se ela tivesse ficado fora disso, ó, se você quiser mentir, mente você. Eu não vou mentir. Ela teria ficado viva. Você entendeu? Lá no livro de João, para a gente encerrar agora, para encerrar, não para a gente ir embora. João 15. Vocês viram a mensagem que eu botei lá? João 15. Hã? João 15. Viram? João 15, versículo 1. Quando você começa uma trajetória com Jesus, não para no meio do caminho, não, gente. Vai adiante. Glória a Deus. Tem coisas que Deus vai te ensinar, tem coisas que Deus vai te consolar, tem coisas que Deus vai te corrigir, mas é para o seu bem. A palavra de Deus diz o seguinte, ó, que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama, como um pai que quer o bem para o seu filho. Vocês já corrigiram o filho de vocês? Vocês virem fazendo alguma coisa errada? Alguma vez vocês ficou meio chateado, eu tenho uma bronca, porque você estava vendo que ele estava fazendo, e você fez aquela bronca, mas não é que você tem ódio, é porque você estava triste de ver pegando o caminho errado, que você não quer perder ele, não é assim? Mas Deus também é assim. Às vezes você vem para a igreja, poxa, não gostei muito, Deus me deu uma correção naquela palavra lá, mas é porque Ele te ama, Ele não quer que você se perca. Quando você dá uma correção, uma bronca lá no seu filho, uma correção, você espera o quê? É porque você quer que ele mude e não se perca, não é isso?
Então Deus, ele corrige aquele a quem ele ama. Você vem para a igreja que você se sente corrigido por Deus, não é para você ficar triste não, para você ficar feliz, porque ele te ama. Ele não quer que você se perca, ele não quer que você morra, ele não quer que vê nada de ruim com você, então ele te ensina. Essa moça que vinha aqui, que ela mentia para mim, Deus corrigiu ela várias vezes, só que ela não aceitou. Porque várias vezes eu preguei sobre isso aqui. Mas ela ouviu, ela não deixou Deus corrigir ela. Se deixasse, ela estava aí até hoje. E Jesus queria evitar que acontecesse o que aconteceu. Mas ela não entendeu? Quando a gente entende, a gente muda. Não vou fazer mais isso. Vou parar por aqui. Aí Deus consegue te abençoar. Você vai crescendo, entendeu? Vai prosperando e as coisas vão acontecendo. Mas quando a gente empaca ali, não, esse problema meu aí atrapalha Deus. Faz isso não, deixa Deus te ensinar. Seja um filho, uma filha ensinável, entendeu? Eu, quando fui para a igreja, tinha tanta coisa errada em mim, que eu saía com ódio da igreja, sério. O pastor pregava, e ele pregava certinho o que eu estava fazendo de errado. Aí, na minha mente, eu ficava com raiva do pastor, esse pastor fica jogando piada para mim. Mas depois eu chegava em casa, aí eu ficava pensando, mas como assim o pastor está jogando piada? Você nem sabe da minha vida. Você está entendendo? Porque o pastor não sabia da minha vida. Tinha coisa que eu fazia sozinha. Só quem sabia que eu fiz de errado era eu e Deus. Mas quando eu chegava lá na igreja, o pastor falava certinho aquilo que eu tinha visto. Até o que eu tinha pensado. Às vezes eu tinha pensado um troço errado. Chegava lá e, não, porque você fica pensando assim, caraca, parece que esse pastor ouviu o meu pensamento. Eu ficava pensando, parece que esse pastor ouviu. Mas não é, gente, é que o Espírito Santo, ele sabe. Ele quer ajudar a gente, a tirar a gente do erro, a levar a gente para um caminho bom, mudar a nossa história. Você está entendendo? E aquilo que ele está percebendo, que está atrapalhando, ele quer tirar. Quer ver uma coisa? Você pisou num caco de vidro, num espinho. Toda vez que você pisa, aquilo dói. Você quer pisar, aquilo dói. O que você vai fazer com aquilo ali? Está te atrapalhando de andar. Se deixar alguns dias inflama, aí que dói mesmo. Fica lá beijando. Aí está te atrapalhando de andar. O que você faz? Você está entendendo? Aí pega uma agulhazinha, vai desinfeta lá no fogão, até tirar aquilo dali, porque aquilo está te atrapalhando de andar. Assim é Deus. Deus quer tirar da sua vida aquilo que está te atrapalhando de andar, de ser feliz. E ele tira, quando você vem para a igreja, ele vai lá e te mostra, tira isso aí, conserta isso, ora. Sozinho a gente não consegue não, tá? Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Jesus gosta de sinceridade. Ouviu a palavra? Chega em casa, no momento que você esteja sozinho, só você e Deus, Pai, eu ouvi. Eu até aquilo que o pastor, não estou falando que você fez não, estou falando que eu faço isso. Aquilo que o senhor falou, que usou o pastor para dizer que é errado, eu fiz aquele tudo mesmo de errado. Você vai ter que falar a verdade, vai falar o quê? Você tem que confessar. Mas Deus, eu quero mudar. Eu não quero fazer mais, mas sozinho eu não consigo. O Senhor me ajuda. Aí o Espírito Santo de Deus te ajuda. Você está entendendo? Deus te ajuda. Você vai mudando. E aí, ao longo que você vai mudando, as coisas na sua vida também vão mudando, vai melhorando. Porque você agora está decidido a andar com Jesus. Quem anda com Jesus é abençoado. Quem anda com Jesus salva a família. Quem anda com Jesus prospera. Quem anda com Jesus tem saúde. Você está entendendo? Mas é porque eu ainda não estou tendo. Você tem que crer. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Viu? Essa semana passada, o testemunho que eu botei lá, a mulher que tinha um tumor no ovário. Tu viu? Sumiu o tumor. A mulher está boazinha. Primeiro disseram que era mioma. Era 3 miomas que a mulher tinha. Fizeram um exame todinho e depois descobriram que não era mioma. Era um tumor no ovário. Que era arriscado, que era isso, que era aquilo, que tinha que fazer a cirurgia, todo mundo orando. A mulher foi lá fazer o exame, cadê o tumor no ovário? Eu botei semana passada.
esse testemunho lá. Ela falou, pastor, eu não tenho mais nada, eu estou livre. Hã? Aí ele está falando aqui, ó, João 15, lá no versículo 4. Eu preguei essa palavra ontem, tá, pessoal? Ontem eu botei na agenda, lá nas redes sociais. Quando eu preguei, porque eu anotei, botei lá, escrito. Porque ontem eu preguei só na rádio ontem. Aí ele está dizendo aqui, está em mim e eu em vós. Sabe o que significa isso? É para você ficar na palavra, porque Jesus é palavra. Permaneça na palavra e ele em você. Você não pode se afastar de Jesus, você tem que permanecer com Jesus e ele em você. E como que eu permaneço em Jesus? Quando eu permaneço na palavra. Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Aí ele está dizendo aqui, ó, está em mim e eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós, se não estiver em mim. Vamos dar uma explicação aqui. A videira é o pé de uva, é um tronco assim grosso, e nele tem umas varinhas compridas. Tem as varinhas, que na ponta da varinha dá os cachos de uva. Vocês já viram como é que é uma videira? Se você cortar aquela varinha, ela desligada da figueira, ela não tem como dar mais fruto. Porque ela está desligada da videira. A vida daquela varinha acabou, você tirou ela do tronco. Se você tirar um galho do tronco, o que vai fazer? O galho vai secar, vai morrer. Você tirou ele da árvore. Já quebrou uma varetinha assim da árvore? Tem gente, antigamente que o pessoal fazia isso para bater, né? Tirava aquelas varinhas de amora, de goiaba, né? Arrancava assim. Tu vê que quando a tua mãe tirava lá, não sei se sua mãe fazia isso, quando ela tirava lá para te bater, o bichinho era verdinho. Passava 2, 3 dias, ele já estava seco. Porque saiu da árvore. Entendeu? Desligou da árvore, acabou a vida daquele galho. Assim somos nós. Nós, se a gente desligar de Jesus, a gente não consegue mais dar fruto. A gente para no meio do caminho. Porque a palavra de Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você desligar da palavra, você para no meio do caminho. Você tem que permanecer com Jesus, permanecer na palavra, que é para você dar fruto. Pastora, que fruto é esse? Mas fruto é coisa boa que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus, libertar a sua família, salvar a tua família, te prosperar, mudar a tua história. E você que veio para a presença de Deus, você tem que acreditar nisso. Você não pode deixar de acreditar em Jesus para acreditar na derrota. Porque às vezes você olha para a sua vida, meu Deus, como? Eu não tenho um centavo, eu nunca vou ter isso na minha vida. Está entendendo? Às vezes tem coisas que Deus te mostra, né? Fala, não, um dia você vai... Lá atrás, quando Deus me mostrava que eu estaria aqui onde eu estou, eu não acreditava, não. Foi difícil de eu acreditar. Não, tadinho de mim. Entendeu? Aí falava que eu ia comer um negocinho melhorzinho, tadinho de mim. Sem um centavo no bolso, como é que eu vou ter? Irmão, minha vida é só Jesus. Eu não tinha um celular, eu não tinha nada. Falasse assim, um dia você vai ter um celular bonzinho. Eu falo, eu não tenho nada, nem um centavo, não vou ter um celular. Então, às vezes, a pessoa olha e acha a bênção muito difícil, muito impossível. Só você que não tem direito à bênção. Não, você está pensando errado. Para de pensar assim. E você começou com Jesus, permaneça com Ele. Não deixa mais nada tirar Jesus de você. Glória a Deus. Fica firme com Deus. É isso. Olha, quando eu vim para a presença de Deus, o meu marido ainda não era convertido, não, gente. Eu fiquei, ao todo, eu fiquei 5 anos orando pelo meu marido. Aí sabe o que o diabo fazia? Que ele é sujo. Eu que já estava liberta, o diabo usava ele contra mim, entendeu?
Eu estava lá em casa, lá sossegada, daqui a pouco chegava aí com aquele litrão. Gente, eu tinha sido liberta daquilo ali, pouco tempo. Pois ele levava o troço. E o diabo ficava futucando ele. Não, vou beber só um pouquinho, que não sei o que. Eu falei, não, mas eu não quero, eu estou na igreja. E o diabo ficava futucando ele. Levava droga. Eu já na igreja já tinha sido liberta das drogas. Ele não. Olha o que o diabo fez. Uma vez, nunca mais me esqueço disso. Eu tinha pouco tempo que eu estava liberta das drogas. Lutando, né? Eu estava lutando para não voltar, porque tinha pouco tempo. Aí eu estou indo na igreja, aquela coisa toda, mas eu não estava mais usando. Aí ele me chega do trabalho. E aí a pessoa, você talvez quem nunca usou droga não vai entender o que eu estou falando, mas quem já usou, quem já foi viciado vai entender. Quando você está numa fase assim de libertação, você é usuário de droga, se você sentir o cheiro, você quando não é, como eu sou liberta, eu se eu sentir o cheiro de droga, para mim pelo menos é a mesma coisa, entendeu? Não quer dizer mais nada porque eu já fui liberta. Mas naquela época que eu não era liberta, se você sentir o cheiro da droga, te dá uma crise de abstinência, você vai querer usar de qualquer jeito. Você está entendendo? Eu estava fugindo de droga, porque eu estava em fase de libertação. Aí meu marido vai lá, chega do trabalho, toma banho. O diabo usava ele, gente. Aí assim, sem ele saber, entendeu? Vai lá, toma banho, tal. Aí tá. Aí nessa época eu já estava na igreja, a gente não tinha esse negócio assim de ficar se beijando, aquela coisa, tô na frente das meninas, né? Aí vai ele lá pro quarto. Aí a menina bebezinha, recém-nascida ainda. Aí, claro, como todo casal, o que ele fez? Tomou banho, passou perfume, aquela coisa toda e veio me beijar. Ai, irmão, quando ele me beijou, cheiro de cocaína purinho. E eu estava na fase de libertação, irmão. Caraca, quando eu senti o cheiro da droga, o diabo começou, vai cheirar. Eu falei, não vou não, tá amarrado no nome de Jesus. O diabo fez ele me beijar com cheiro, ele foi lá no banheiro, cheirou bastante, ele foi lá, depois ele foi lá me beijar. Você tá entendendo? Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei, você usou droga? Eu? Não. Você não cheirou? Não. Tá bom. Irmão, nunca mais vou esquecer disso. Era coisa de Deus, porque não tinha como eu saber disso. Sabe uma pessoa que você nunca foi num lugar, você vai no endereço certinho, sem saber como você chegou lá? Já viu? Não tem como você saber. Eu sem saber como, sei lá, aquilo não foi eu naquele dia, foi Deus. Eu fui certinho no banheiro. Eu falei, tá bom, você não usou não. Entrei no banheiro, a calça dele estava pendurada. Peguei a calça dele, peguei a carteira dele, olhei dentro da carteira, olhei dentro dos bolsos, nada. Aí dentro da carteira dele, não tem aquelas carteiras que é aquela coisinha plástica, transparente? O documento do carro estava ali. Eu falei, aqui, quer ver? Puxei o documento do carro e abri o documento. Estava lá. Aí eu peguei o saquinho. Olha aqui, você não usou droga. Aí todo sem graça. Me desculpa que eu não consegui ser liberto e tal. Eu falei, você mentiu, falou que não usou droga, mas você usou. Mas eu sei, o diabo fez isso. Tipo assim, ela vai cair na tentação. Quando ela sentir o cheiro, ela vai querer usar. Aí o que aconteceu? Eu fui lá chamar a atenção dele, sabe o que ele fez? Não, amor, mas aí a gente está aqui só nós dois, só hoje mesmo. Ainda queria que eu cheirasse com ele ainda. Quer dizer, não era para me tentar me derrubar, fala a verdade. Eu falei, não, mas eu não vou fazer isso. Porque eu já estou na igreja, não vou. Eu vou orar por você, para Jesus te libertar. Aí ele começou a chorar. Ora por mim, para Jesus me libertar também. Vou orar. Mas o diabo, ele tentou usar o meu marido para me levar de volta tudo de novo. Aí eu já não bebia mais. Eu também era viciada em bebida. Ele chegava da rua doidão. De vez ele ficar no canto dele, ele queria beijar, ele queria o cheiro da cachaça. Eu lutando contra aquilo ali, mas que o próximo não percebia. Você entendeu? Era desse jeito. Mas aí eu fui orando a Deus, eu
resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu fui orando. Aí, quando acaba, eu fui ficando cada vez mais firme, ouvindo a palavra, e cada vez eu comecei a resistir mais. E aí depois eu comecei a orar sério por ele e ele foi liberto também. Mas quase que o diabo usa ele para levar eu de volta. De vez eu ser usada para libertar ele, quase que o diabo tenta me levar de volta. Só não me levou porque o meu pastor foi usado por Deus e falou isso para mim. Falei, pastor, meu marido quer ficar me chamando para beber, meu marido quer que eu beba, meu marido quer que eu chegue, meu marido quer que eu volte a fazer as coisas que eu fazia. Aí ele fala, Fabiana, o diabo perdeu você. Ele está vendo que está perdendo você. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando usar o seu marido para levar você de volta, resgatar você de volta. Mas você tem aprendido a palavra, você não é bobinho, você não vai cair nessa. Né? É muita bobeira sua cair nessa, aquele demônio vai voltar pior para a sua vida. Você que é a luz, você que tem que trazer ele, não ele te levar para as trevas de novo. Fica firme, vamos orar que a gente vai libertar ele. Se ele te chamar para essas coisas, você não vai. A mulher tem que ser submissa ao marido, mas ali não é o marido, ali é o diabo que está usando ele, então você não tem que ir junto com ele. Seja firme, eu não vou beber, não vou, se você quiser, vai sozinho. E aí eu fui escutando as instruções do meu pastor, orando, botando em prática, eu fui liberta e ele foi também. Mas quase que ele me derruba. Quase que o demônio usou ele para me derrubar, porque ele queria me carregar de volta de qualquer jeito. Coisa séria. Ele usava o meu marido. Porque ele sabia que hoje em dia, por exemplo, hoje eu não quero. Eu acredito que quando ele estava vivo, que eu falava isso para ele, ele não acreditava. Talvez ele não acreditasse tanto. Se ele puder me ver lá do céu, que eu não sei onde ele está, agora ele deve estar pensando, deve estar todo feliz, está tudo orgulhoso lá no céu. Viu, ela me amava mesmo, que agora ele sabe que eu amo ele, que agora ele não está mais aqui, mas eu também não quis mais ninguém. Mas eu amava muito meu marido. E por eu amar muito ele, o que o diabo fez? É ele que eu vou usar. Para tentar levar ela de volta, entendeu? Mas o diabo tentou 5 anos. Eu fiquei 5 anos orando por ele. 5 anos o diabo tentando usar meu marido para me carregar de volta. Mas eu não fui. Por isso que eu estou falando, quando você toma uma decisão que você não quer mais, acabou. Ninguém consegue tirar mais você. Eu venci essas batalhas. Eu falei, não deu. E no final, meu marido foi liberto. Ele também foi liberto. Depois ele tomou 2 dias, se converteu. Entendeu? Então vamos orar então em nome de Jesus. Estou falando aqui sobre permanecer. Mas se você veio para Jesus, permaneça. Entendeu? Não larga Jesus. Pastora, em vez em quando eu erro, dá vontade de sair da igreja. Você está fazendo errado. Está escutando aqui direitinho? Se você errar, você não tem que sair da igreja, não. Você tem que continuar na igreja. Você ora, pede perdão a Deus e continua. Não é para você sair. Você está fazendo errado. Se você abrir mão da sua salvação e você deixar o inimigo vencer você, ele vai te vencer para sempre. Você não pode abrir mão, mesmo que você erre. Eu, quando comecei para a igreja, eu ainda usava droga, bebia, fumava, cheirava, e eu tinha minha recaída, mas eu ia. Todo escangalhado. Eu ia lá, bebia, fumava, cheirava, fazia um montão de coisa, depois, meu Deus, não sei por que eu fiz isso. Aí chegava lá na igreja, cheio de cara de ressaca, com o rosto todo inchado, mas eu ia. Eu não desisti, eu ia. E o pastor falava, continua. E continua. E eu estou aqui, hoje eu fui liberta, hoje eu sou liberta mesmo. Foi uma luta, mas eu fui. Mas se eu tivesse desistido lá atrás, eu teria morrido do jeito que eu estava, não estava nem aqui mais. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Não para no meio do caminho. Permaneça com Jesus. É esse que é o segredo. Glória a Deus. Tem um montão de gente aí sofrendo no mundo aí desviado. Porque eu errei, saí da igreja, porque eu errei. Então, irmão, então tá bom, então eu também vou sair da igreja, eu também errei, eu também erro. Não é assim não, gente. Você tem que continuar. Glória a Deus. Não funciona desse jeito.
Então vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Pega sua água, seu sabonete, seu sal, tudo que tiver direito aí. Pegaram aí, pessoal? Hã? Não precisa ninguém, não tem desculpa para ninguém se afastar de Jesus. Ah, pastor, eu se afastei porque eu pequei. Primeira epístola de João está escrito: se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar. Tu sente que tu errou, o que você tem que fazer? Vai orar a Deus: Senhor, eu errei de novo. Essa daqui já é 299 vezes que eu errei, mas eu estou precisando da tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir sair dessa. O Davi, ele disse que Deus tirou ele de um lago escorregadio de lodo. Já viu o que é lodo? Lodo toda hora tu escorrega. Deus tirou ele dali e colocou ele numa rocha, num lugar que ele ficou firme, e pôs um novo cântico na boca dele. Às vezes no começo você escorrega, mas depois você vai se firmando. Igual eu falei cedo, já viu aquela criancinha que começa a andar? Ela cai pra caramba. Qualquer coisa, dá o primeiro passinho, prof, cai. Dá mais um passinho, cai. Mas ela não desiste de andar. Se ela desistisse de andar, ela ia ficar deitada para sempre. Tá entendendo? Ela cai, aí se arranha todinha, chora pra caramba, mas daqui a pouco você vai ver, tá ela pendurada lá na cadeira tentando andar de novo. A gente tem que ser assim com Deus. A gente não pode desistir da nossa salvação. De jeito nenhum. Você está entendendo como é que funciona? Tem que ser desse jeito. Vai pedindo força a Deus e Deus vai te ajudando. Você vai pegando experiência, você vai conhecendo mais as estratégias do diabo. Entendeu? É ruim cair em tentação? Fala a verdade, é horrível, né? Mas você vai, tem uma hora que você já vai ficando esperto, você já sei que já está tentando derrubar ali, ó. Porque você caiu ali, você já aprendeu que aquilo ali, é mais ou menos assim, você enfiou o dedinho no fogo, você já sabe que dói agora. Se tu enfiar de novo, tu sabe que vai doer. É muito ruim cair em tentação, mas você vai aprendendo, vai pedir força a Deus para não ir caindo mais, entendeu? Então vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor, Pai, por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu venho orar pela vida dessas pessoas, pedindo, Senhor, clamando, Senhor, que o Senhor venha ajudá-las. O Senhor disse assim: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. E o Senhor também disse que quando dois de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Deus, eu estou concordando com a oração dessas pessoas, aonde eu peço, Senhor, que o Senhor venha operar na vida delas. Elas estão passando nesse caminho santo um propósito da mudança, da transformação da vida delas, e elas estão representando a família delas. Quando o Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu creio que tanto a minha quanto a deles, todos serão salvos, Pai, porque o Senhor não pode mentir. E em nome de Jesus, tudo que está torto, errado na vida dessas pessoas, o Senhor vai consertar, o Senhor vai endireitar, o Senhor vai mudar. O Senhor ajuda essas pessoas a dar a volta por cima, Pai. Que o Senhor venha fazer na vida deles não só o dobro, mas até 3 vezes mais de coisas boas que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Que seja feita na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, eu estou em nome de Jesus consagrando ao Senhor esse sal, esse sabonete, essa água, pedindo ao Senhor que o Senhor coloque aí o seu poder nessa água, nesse sal, nesse sabonete, que em nome de Jesus Cristo, Pai, toda pessoa que usar na família, seja quem for, vai ser liberto, vai ser curado, vai ser livre. Pai,
Glorifique o seu nome na vida dessas pessoas. Ah, Deus, chega de sofrimento, chega de angústia, chega de tristeza. Que a vida dessas pessoas venha mudar. O seu nome seja glorificado na vida delas. Em nome de Jesus. Tantos que estão aqui, quantos que estão aí no Face. Pai, eu os abençoo para a glória do seu nome. Também peço, Senhor, que o Senhor receba aí dízimo, ofertas. Que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Espera aí só um minutinho que eu vou abençoar vocês, e Deus abençoe todo o pessoal do Face, do YouTube. Mãe, Deus abençoe uma noite abençoada aí, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.